estudo, porque na próxima etapa a gente vai falar um pouquinho das duas alianças, né? Palavra-chave: aliança, monte, cidade, carne, promessa, livre, escrava, tá? Essa é a ideia da continuidade desse estudo agora, tá? Então, como base, eu vou pedir para o Pedro ler para nós aqui o texto que Paulo vai escrever aos Gálatas sobre as duas alianças. Pode ser, Pedrão? Vamos lá. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos de que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos de maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Você vê a alegoria que ele está fazendo sobre as duas alianças, sobre Sara e Agar, as duas mulheres de Abraão, falando que você vê aí, irmãos, o que gerou a descendência na carne e o que gerou a descendência espiritual. Uma foi feita sem fé, não aguardou a promessa, e foi feito com desobediência. Porque Deus não prometeu o filho com Agar. Deus prometeu com Sara, e houve desobediência e falta de fé. Houve o fluxo da promessa, não era para seguir por ali, porque Deus ele funciona com fé e obediência. Eles aguardaram, tiveram fé e se cumpriu em Isaque. Aí você vê a comparação, que o filho da livre, que é Sara, a Jerusalém do Alto, essa é livre, e é aquela a qual nós somos filhos. Nós somos filhos espirituais, né? Nós somos espírito e temos como descendência, cidadania, a Jerusalém do Alto. Enquanto a da terra é escrava. A Jerusalém da terra é escrava. Filhos para a escravidão. E aí ele diz, ó, Jerusalém que agora existe, pois esta é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém que é de cima é livre. Aí ele fala de duas alianças também. Uma aliança que foi feita por desobediência e quebrada, e uma outra aliança que é feita com leis impressas no coração, que é eterna, que é essa lei que nos leva para uma habitação superior, para a sermos descendentes, filhos de uma Jerusalém que está em cima. Então, essas alegorias que Paulo já diz no próprio texto que ele está fazendo, nos fala da verdadeira descendência de Abraão, que é a descendência pela fé e pela obediência. Fala aí, Tiagão, completa aí. Perfeito. Olha só, eu quero destacar algo que vocês comentaram na live que vocês fizeram sobre o casamento, tá? Porque esse texto, ele vai falar que, assim, até nem destaquei em amarelo, mas eu me lembrei sobre isso, tá? Ele diz aqui, ó, esforça-te e clama, tu que estás de perto, porque os filhos da solitária, essa parte aqui, ó, porque os filhos da solitária são mais dos que aqui tem marido, tá? Esse texto aqui, eu lembro que vocês destacaram na live, né? Quem é que era solitária? Aquela que recebeu a carta de divórcio, que Deus disse, ó, não vai ser mais amada, vai ser semeado entre as nações. Deus estava dizendo aos filhos da solitária, que era a casa de Israel, a casa de Efraim,
A que foi repudiada. Que foi repudiada, isso seria muito maior do que os da casada. Quem que era casada? Judá, que Judá. Deus até então não tinha dado ainda a carta de divórcio, tá? Que nem o Pedro comentou, talvez vai comentar, vai receber depois da cruz, depois ali do ano 70, quando vai ser extinguida. Poxa, as filhas daquela que não é casada seriam muito maior, tá falando dos gentios que viriam, irmãos. Tá? Então aqui nós temos a alegoria das duas casas, tá? Eu até separei aqui, eu vi que o Pedro estava falando sobre isso, e isso é importante, tá? Eu separei aqui no próximo slide, mais ou menos para os irmãos entenderem um pouquinho do que o Pedro falou. Aqui nós temos uma alegoria muito perfeita, porque Deus está comparando, Paulo está comparando por meio dessa figura, ele está comparando, né, os nomes, comparando a descendência que vem de Agar, a escrava, a egípcia, e Sara, que era a livre. Então ele vai dizer que teve filhos, Ismael e Isaque. Ismael era o primogênito, mas a bênção da primogenitura, aquela bênção que a gente estudou no início, recaiu sobre Isaque. Era representada pelo Monte Sinai, porém Isaque representa o Monte Sião, Monte da Promessa. Agar, que era escrava, é tipificada pela Jerusalém que agora existe, a Jerusalém terrena. Mas Sara, a da promessa, ela já aponta para a Jerusalém celestial. A aliança, Agar, que é Ismael, tipifica a velha aliança. E quando a gente fala de Ismael, nós não estamos falando do povo árabe, estamos falando do povo judeu, porque é uma figura de linguagem, tá? É só uma figura. Então a velha aliança fala do povo judeu, tá? Enquanto Agar, por meio de Isaque, fala da descendência da promessa, aqueles que creriam pela fé, a nova aliança, da qual hoje nós fazemos parte. Cidadãos, né, concidadãos dos filhos, diz assim, ó, que Agar gerou filhos para a escravidão. Lembra que a lei, ela gera escravidão, mas a graça, ela vai gerar pessoas livres? Tá? É isso. Nascidos segundo a carne, descendência carnal, porém de Sara nós temos a descendência vindo da promessa. E a promessa não inclui só povo judeu, fala de judeus e gentios formando um só corpo. A situação, Agar gera povos que perseguem, enquanto Sara são aqueles que são perseguidos. Participação na promessa, Agar, Deus diz assim, ó, lança fora o filho da escrava. Tá? Mas para Sara ele diz assim, ó, vai herdar tudo. Quem é que é o herdeiro das promessas de Deus? São aqueles que fazem parte da primeira aliança? Não, é aqueles que fazem parte da segunda aliança, da nova aliança, por meio da fé. Tá? E qual é essa aliança? Aquela que Cristo selou com o seu sangue. Tanto que Paulo, ao servir a ceia, ele vai dizer, este é o sangue da nova aliança, tá? Aliança selada com meu sangue, tá? Essa aliança da qual nós fazemos parte, tá? E essa aliança não é com o povo da carne, mas é com o povo da promessa. É isso que Paulo estava falando, usando a figura de Agar e de Sara, tá? Perfeito. Certo, Pedrão, né? Beleza. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre a mulher samaritana, a bodas da mulher samaritana, que eu usei exatamente esse texto aí para falar. Porque quando Eliezer, o servo fiel de Abraão, vai buscar Rebeca para casar com Isaac, ele vai lá para a cidade da onde Abraão saiu, e vai para a parentela de Abraão e encontra, e coloca para Deus, diante de Deus, que Deus preparasse aquele encontro com na mulher em volta daquele poço, nos fazendo um paralelo com a mulher samaritana. E ele vai lá e fala com Rebeca. Eliezer encontra Rebeca, e Rebeca, uma gentia, estava ali. E pela fé ela volta para casar com Isaac sem conhecer, o papel da igreja, pela fé. É pela fé que a gente casa com o noivo. Por enquanto somos noivos. Nós aceitamos o casamento quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e temos a promessa desse casamento. Rebeca fez a mesma coisa. E aí Eliezer vai e traz ela de volta. E quando ela volta e ela vê o noivo, ela fala, o Eliezer fala para ela, fazendo o papel das testemunhas, olha lá o noivo. E ela já está pronta, adornada, porque Eliezer que adorna ela, né? E ela está adornada, pronta. O que Isaac faz? Pega a Rebeca e leva para dentro das tendas de Sara. E quem é Sara, onde a gente viu aí?
Sara tipifica Jerusalém do alto, a nova Jerusalém. Então ele pega a igreja, que está tipificada na gentia, Rebeca, e leva para dentro das tendas de Sara, para dentro da nova Jerusalém. É tremendo isso, tremendo. Fiquei até arrepiado aqui. Mas é verdade, irmãos, isso é tremendo. E olha só, tudo isso que a gente falou, eu até separei alguns textos que eu vou passar meio rápido neles só para vocês entenderem, tá? Vocês vão perceber que quando Jesus vem agora, e a gente vai ver isso nos evangelhos, no Novo Testamento, Jesus ele vai bater muito de frente contra o povo da época, mostrando que a promessa ela repousaria sobre aqueles que seriam descendentes pela fé, tá? E não sobre aqueles que diziam que eram descendentes sanguíneos de Abraão, tá? Da carne. Tá? Isso que Paulo está falando, Jesus também vinha falando. Eu até destaquei aqui alguns textos que eu vou ler para vocês, só para vocês entenderem o que Jesus vinha já mostrando nos seus próprios diálogos com o povo da época. Tá? Então, a gente vai ter aqui alguns textos. O primeiro de Gálatas aqui, Gálatas é Paulo falando, mas depois eu vou conduzir vocês para os evangelhos. Gálatas, Paulo diz assim, estejam certos, portanto, que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. Prevendo as escrituras que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiramente as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações da terra serão abençoadas. E assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu e nem grego, gentil, né? Escravo ou livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, tá? Então, só para vocês entenderem, o que Paulo está escrevendo aqui para o povo? Ele está dizendo, quem é que é descendência de Abraão? Quem nasceu da linhagem de Abraão? Não, ele está dizendo, quem é que é descendente de Abraão? Aqueles que são da fé, aqueles que creram em Cristo. Em Cristo não há separação de judeu ou gentil, judeu ou grego. Ele está dizendo, porque os dois se tornam um por meio da fé. Tanto que Paulo vai dizer, Deus prevendo isso, que ele traria os gentios para dentro do corpo, ele diz, ele anunciou o evangelho a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Tá? Então, em Abraão, naquela promessa que a gente viu lá no início, nós vamos ver que o fluxo vai chegar e por meio de Cristo, o descendente, ela vai se espalhar e vai agregar gentios que haviam sido semeados. Tá? Então, os gentios estão sendo trazidos para o corpo por meio da fé. Essa promessa que o irmão Tiago acabou de falar, que todas as famílias da terra seriam abençoadas em Cristo, isso tem um cumprimento. Nesse momento, quando a promessa se espalha em Cristo e é trazido de volta, as tribos reunidas, se cumpre nesse momento e se cumpre literalmente e cabalmente no milênio, quando Cristo estiver na terra com a igreja, abençoando todas as famílias da terra. Tem 2 momentos para se cumprir. Primeiro, quando você aceita e é coparticipante disso, e você é abençoado, atingido pelo evangelho, e aí você passa a ser abençoado, todas as famílias da terra, e se cumpre cabalmente no milênio, quando Cristo estiver na terra, reinando por 1000 anos, todas as famílias da terra serão abençoadas nele e no seu reino, que vai estar vigente sobre a terra. É isso aí. Amém. E olha só, como eu disse para vocês, eu citei Gálatas, mas o próprio Jesus já vinha mostrando essa realidade, tá? Então, esses textos que eu vou botar agora é só para vocês verem que essa realidade já estava prevista, tá? Não é algo inventado por Paulo, não é algo inventado por nós hoje, tá? Não tem nada a ver com teologia da substituição, como muita gente quer dizer que 2 casas de Israel é teologia da substituição, tá substituindo o povo de Israel. Não tem nada a ver. É o plano de Deus sendo revelado, irmãos, tá? O Israel de Deus sendo manifesto agora por meio da fé. Então, olha só o que os textos vão mostrar pra gente, irmãos. Separei aqui mais uns 2 ou 3 textos dentro desse tópico para vocês entenderem. Olha só quem é considerado filho de Abraão na visão de Jesus, tá?
Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem fiéis à minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E eles lhes responderam: somos descendente de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Irmãos, vai dizer que eles nunca foram escravos, né? E o que foi lá no Egito? O que foi já nasceram assim. Já nasceram? Poxa, o que foi a Babilônia? Nunca foram escravos. Jesus estava dizendo: vocês vão conhecer a verdade vai libertar. Eles estão dizendo: a gente não precisa ser livre, a gente é filho de Abraão. E olha quais são as palavras de Jesus para esse povo que se dizia filho de Abraão, tá? Jesus vai dizer bem assim para eles, ó. Como vocês podem dizer que são livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. E o escravo não tem lugar permanente na família, mas os filhos pertencem a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês não fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras do seu pai Abraão. As obras aí, fé e obediência. É isso aí, fé e obediência. E olha só o que Jesus continua dizendo: mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Preste atenção quem é que é esse pai. Protestaram eles: nós não somos filho ilegítimo. O único pai que temos é Deus. Eles não conseguindo falar que era Abraão, agora eles vão partir para Deus. Temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês. Quem que é o pai de vocês? O diabo. E querem realizar os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria linguagem, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Tá? Então, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse texto é que os judeus estavam dizendo para Jesus: nós somos filhos de Abraão. Tá? E o que Jesus vai responder? Olha, vocês não são filhos de Abraão, vocês são escravos do pecado e vocês fazem o que é errado diante de Deus. Vocês tentam matar, roubar, destruir. De quem é que vocês são filhos? Vocês são filhos do diabo, tá? Então Deus está dizendo para aquele povo que se considerava filho de Abraão pela carne, dizendo: vocês vão ser filhos de Abraão quando vocês fizerem as obras de Abraão. E Abraão, as obras dele são testificadas pela fé e obediência, tá? Então, o próprio Jesus já vinha sinalizando que para ser filho de Abraão não é pela descendência, mas é pela fé e pela obediência. Não é descendência, é fé, tá? Então, Jesus já vinha dizendo isso, tanto que nós vamos ver o autor de Hebreus falando justamente coisas iguais, e eu quero pedir, Pedro, tu aceita ler esse texto? Vamos lá. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei.
e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Ó, Osés aí. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei Osés de novo, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. O texto de Osés todinho aí, ó, traduzido numa nova linguagem, ainda usou casa de Israel e casa de Judá. E falou de nova aliança. É uma nova aliança feita agora com umas leis escritas no coração. Essa é a nova aliança. E aí tudo aquilo que estava escrito em Osés se cumpre. Aquele será chamado povo e receberá e alcançará misericórdia. Essa é a nova aliança. Nova aliança feita no Filho de Deus. Uma nova aliança que nos leva para o cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. É isso aí. Perfeito. Então, irmãos, vocês perceberam que daí para frente, tudo que a gente vai entender, todos os discursos de Paulo, quer seja aos Hebreus, a Gálatas, Efésios, Paulo ele está citando as duas casas. Né? Ele está falando de casa de Israel, está falando de casa de Judá, está falando de judeu, está falando de gentil. Ele está citando Oséias quando ele diz: olha, vocês não eram meu povo, mas agora vocês vão ser meu povo. Eu não tinha misericórdia, mas agora eu vou ter misericórdia, eu vou me compadecer de vocês. Antes eram não amados, agora vocês vão ser chamados de amados e vão ser chamados de filhos de Deus pela fé. E pela fé vocês vão ser descendência de Abraão. É isso que os textos vão mostrar para a gente. Quando entendemos o contexto das duas casas de Israel, qualquer texto que a gente for ler, eles vão começar a tomar corpo, vão começar a tomar clareza. Tá? Então aqui eu botei nesse mapa mental um acréscimo só para vocês entenderem. Perceba que na velha aliança, né, já que estamos falando de duas alianças, tipificada em Sara e Agar, tipificada agora em Abraão, né? Ele está falando que na velha aliança, a lei foi parar em duas tábuas de pedra lá, quando Deus tira o povo do Egito e leva para o Monte Sinai. A velha aliança é tipificada por um monte da Arábia, e ela está tipificada aqui, ó, na cidade que foi edificada, a Jerusalém, que agora existe uma Jerusalém terrena. Porém, a partir do momento que a gente vem para Cristo, nós vamos ter uma nova aliança. Nova aliança que não está mais em duas tábuas de pedra, mas que foi parar na mente e no coração. Tá? Nova aliança que é tipificada pelo Monte Sião, fala de promessas que levam a gente para o milênio. Fala de uma nova Jerusalém, tá? Celestial, e não a terrena que agora existe. Então, hoje, por meio de Cristo, tanto judeus como gentios são inseridos numa nova aliança, que não está em tábuas de pedra, mas na mente e no coração, selada pelo próprio Espírito de Deus e que nos garante promessas maiores e superiores, relacionadas ao Monte Sião, à Nova Jerusalém, e a promessas que nos fazem ser inseridos no corpo e sermos filhos de Abraão pela fé. Tá? Então, isso é a maravilha dessa revelação que a gente vai vendo aqui. Tá? Então, eu acho que só para a gente se direcionar, já indo para a parte mais final desse assunto,